que é difícil conquistar. É difícil, mas como está escrito na blusinha aí de Cláudio, não é difícil, mas é possível. É difícil fazer o aluno para a gente, mas nós temos que fazer esse aluno de nosso secretário, não sei, com afetividade, com alguma coisa. E eu descobri que o que eu fazia tem nome para isso. A gente tenta convencer. No dia a dia nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos manipulando as pessoas para convencê-las de alguma coisa. Para fazer o que a gente quer, digamos assim. O aluno é a mesma coisa. Existem 4 tipos de manipulação que ajudam a gente, que a gente fica fazendo no dia a dia para convencer as pessoas. Então, mais não me esqueça dos 4. O primeiro é a tentação. O outro é a provocação. Vamos marcar aqui para eu não esquecer. E por fim, nós temos o quê? A intimidação. Eu vou tentar ver aqui do jeito que eu faço. Oi? Intimidação, tá. No dia a dia, na sala de aula. Ó, a tentação e a sedução, elas têm valor positivo. A provocação e a intimidação, elas vão ter um valor negativo, mas todas funcionam, viu? É só poder fazer do jeitinho que funciona e a gente consegue. Por exemplo, a tentação. Vou pegar exemplo. A ambição, né? A vontade. É uma coisa que você tem que tentar com uma coisa que ela gosta muito. Por exemplo, come tudinho, meu amor. Olha, come tudinho, depois mamãe te dá um pirulito. Aí eu já na sala de aula a gente fala assim, quem fizer lição tudinho, ganha um ponto positivo. Quem fizer alguma atividade aqui hoje sobre aquele assunto que a gente aprendeu, duvido que alguém consegue fazer isso aqui. Eu quero ver quem vai conseguir. Agora essa eu quero ver. Quem vai conseguir fazer essa atividade todinha? Eles vão todos dois para ver quem consegue mais que o outro para ver a nota depois. Se foi satisfatório ou não. É a provocação. E nós temos a intimidação, que é aquela que vai envolver o quê? O medo. Igual eu fiz com o Tiago, o Danilo fez com o William. O medo. Então o medo, o que acontece? Tiago chegou na escola, como eu falei ontem, né? Acho que o terceiro dia de aula, Tiago chega lá, todo mundo já terminando a atividade, já tinha explicado, tudo impresso para eles responderem. Tiago devagar, acho que bem na hora de acabar a aula para ir embora. Eu disse, Tiago, meu filho, todo mundo já terminou a atividade, você vai terminar a atividade. Já vai dar um sinal, o ano está preparado, tu vai ficar aqui, eu não sei como você vai embora para casa, mas eu vou ficar aqui contigo, Tiago. Eu quero ver se tu não vai terminar. O menino virou um foguete. Terminou no instante a atividade. Por quê? Porque eu intimidei o medo. A mamãe faz em casa. Ou você tira notas boas na escola, ou você, meu amor, vai sair da escolinha de futebol, viu? Você vai ficar um mês sem videogame. Você está fazendo gay pelo medo, intimidando, mas dá resultado. Chega nessa parte de sedução, eu digo, acho que eu seduzi Douglas, né? Não sei. E esses meninos, eles tinham uma mania, a gente percebe que eles são introspectivos. Alguns alunos da 8ª série aí, eles eram muito introspectivos. E Douglas dava até medo de chegar perto de Douglas, né? Cabeça baixa, boné aqui. Teve um dia que ele chegou com o cabelo cortadinho de boné. Aí eu percebi, eu falei assim, Douglas, tu cortou o cabelo, Douglas? Que legal, Douglas do céu. Eu ainda sentei do lado dele assim, que eu ia até explicar uma atividade para ele. Eu falei assim, Douglas, tu é um menino tão bonito, tão pra frente, faz a lição, tira a nota, tu quer repetir de série? Não sei. A gente acaba conquistando assim. Os meninos vinham com o cabelo todo raspado aqui, pintado de loiro aqui em cima. Os outros na sala queriam debochar, falar, ai gente, que lindo! Mas por que vocês vêm com o boné na cabeça, gente? Fica tão legal assim. A gente tem que fazer o quê? Tentar resgatar, buscar, meu Deus. Tentar buscar. Às vezes nem todo mundo que consegue, mas a gente faz com naturalidade. Eu fui perceber depois que isso tem nome. A gente às vezes nunca falou para uma... casou há vários tempos e esqueceu de falar te amo pro marido, nem fala mais. Mas tem hora que a gente quer seduzir para comprar alguma coisa, uma geladeira nova, aí você fala, você já começa assim, né? Ai, amor, não te amo tanto, ai, tá com tanta saudade, essa é a minha vida. E depois você, tem uma geladeira nova pra mim? Você tá falando que eu tô provocando pra chegar no resultado. Eu posso falar um negocinho? Tem uma outra dica que eu estava até, eu comentei com o Daiane ontem. Quando tem um aluno que ele é bem danadinho na sala, secretário. Você vai lá, você grita no meio de todo mundo, você chama atenção, a criança vai ficar mais revoltada, ela vai ficar pior do que ela era, eu acho. Eu uso a técnica assim, eu chama um dia, você não está na sala dele, vai lá um dia, chama ele na sala, leva na sala dos professores, só você e ele.
senta ali e conversa com ele, mas não extrapola com ele no meio dos outros, que eu acho que ele fica pior. Até pra ele não contar pra ninguém. Não conta pra ninguém, é um dois, combinado seu e dele. Conversa, explica, mostra pra ele o que está errado, o que ele quer com aquilo, o que você acha que é de positivo nisso. Eu tenho certeza que surge efeito daí. Eu comentei que vamos combinar nós dois. Falando, daí a diferença da escola particular, de quem já trabalhou em escola particular pode fazer bem isso, com a diferença da escola pública e por que a escola pública hoje está ganhando um âmbito grande dentro da sociedade. Que a escola pública, ela disputa a maior quantidade de alunos colocados dentro de uma universidade. A preocupação da escola pública é isso. Não que nós não nos preocupemos com isso. Para nós, isso é positivo você colocar nossos alunos dentro de universidade. Mas nós nos preocupamos também, muitas vezes um aluno desse, Douglas, né? Se nós conseguirmos fazer com que ele se torne um homem de bem no futuro, que ele construa uma família, que ele faça bem para a sociedade, foi muito mais positivo do que nós colocarmos a versão assim, eu admirei muito você elogiou a minha irmã, né? Não. Eu queria tanto falar igual ela fala, mas eu sou tão destrambelhada, eu falo muito rápido, que me falta o fôlego. Nossa, ela fala com muita calma, muito bom, viu? Falar uma coisinha, eu já fui criticada por elogiar. Eu acho que se a gente pode enobrecer, edificar um colega da gente, né? Por que não fazer? Né? Eu já fui criticada por isso. E quando realmente eu vejo que merece, eu faço sim. E no caso da Linda, eu achei muito merecido. Né? Porque não é a primeira escola que eu estou. E eu posso estabelecer comparações em relação às outras. Escola inteirinha, gente, de inglês. Mas o que eu estudei, eu me matava. Aí eu tenho um primo que ele morou fora, em Londres, e aí ele voltava, bem na época que eu estava. Aí era a única pessoa com a qual ele ia em casa e ficava falando inglês, né, algumas coisas em inglês. Mas assim, uma coisa que eu fiz que eu achei legal foi assim, para fixar as palavrinhas, sexto ano, eu fiz um bingo. Aí eles mesmos, né, confeccionaram o bingo com igreja, folha, flor, várias coisas, animais, cores, várias coisas, né? Todo mundo, cada grupo fez sua cartela grandona assim. E aí depois eles mesmos pegavam o nome daquilo em inglês e cortavam em várias quadradinhos assim, para eles nos dias de jogar o bingo, né? E eu trouxe prêmios assim para eles, o meu próprio curso, eu trouxe prêmios, mas eles tinham que saber estudar para saber o nome de tudo e aí viver quem ganhava, né? E não podia falar em português, né? Do lado de história, se nós professores, nós não trazer inovações, mudar a aula, história, geografia, né, Ivanilde, né, Rose? Vai ser uma aula monótona, uma aluno eu não gosto de história, só texto. Realmente, eu só vou contar história, gente. E vou contextualizar. Mas eu vou contar muitas coisas para eles. Então eu vou ter que saber como que eu vou passar. Lembrando aqui de Cláudia, que foi uma aluna nossa, né, Cláudia? É muito bom quando você entrou numa sala, aí você descobre os talentos da sala. Cláudia era uma desses aí, né, Cláudia? E tipo, o aluno te pergunta muita coisa. Eu acho que isso é bom para o professor, quando você pegar uma sala assim também, Cláudia, e nós já pegamos, você se prepara muito mais, gente, ainda. Você se prepara, você se prepara muito mais. Eu acho que você aprende muito mais também. Eu preciso ir para sanar dúvidas, tem aluno que vai me perguntar, e ela perguntava bastante, eu lembro que Cláudia perguntava bastante, né, Cláudia? Johnny, o filho dela também. Eu acho isso muito bom, acho que faz a gente crescer cada vez mais também. Né? Com o Caouro aqui no ano passado, que eu não sabia mexer, e eu consegui montar minhas aulas assim. E esse ano eu falei assim, não, tem um livrinho, tudo bem que o livrinho não chegou ainda, mas eu já tinha bolado nas minhas férias, eu vou tirar foto de algumas coisas do livro, para eu colocar ali para todo mundo ver, não todo mundo ficar ali no seu livrinho. Aí eu estava aqui na sala fazendo uma aula com a oitava série sobre o imperialismo europeu no século XIX, e nós vamos analisar o mapa da África, né? Mostramos o mapa bem de antes, a ocupação por onde que começou, a ocupação do europeu no continente africano, foi pela parte do litoral, depois foi se aprofundando no interior todo, enfim. Invadiram a África, né? Montaram uma África artificial, digamos assim. As dificuldades, como nós falamos ontem, até que eu conversei com o Cláudia, que a gente já tinha falado, as dificuldades que a gente sempre vai lá fora, então a Helena sempre busca um fato e de uma apresentação você já tem uma aula em cima.
um fato histórico, ele sempre joga as datas, que contexto é esse? E o aluno, uns acertam, outros esquecem, e as datas principais a gente pincela bastante, né, para que fica nativa no cérebro deles. Tem essa dificuldade de vincular a data com o fato histórico, contextualizar. E dificuldade também, aluno de sexto ano, de século. Eu coloco uma data ali de um assunto, que século que é, né, Rose? Eu não sei. Eu já expliquei também, às vezes, né, e o indivíduo não pegou. E ele tem dificuldade também de algarismo romano. Não sabe, ele não sabe. Está lá, ensino médio, século XII, século... Karina falou 14 dias, não sei o que ela me falou? Deu uma errada. O tema, um textinho, principalmente para o RI, um texto mais simples, resumido, e que seja assim, bem para eles, assim, para o nível da classe, e lança as perguntas. Vou fazendo as perguntas e querendo a participação de todos, né? Quando um não quer falar, eu já, né, chamo para falar tal, e trago a atividade sobre aquele texto, fora do caderninho de atividade. Já trago as minhas atividades assim, e antes de entrar no caderninho mesmo, que eles têm assim, trabalhar com gráfico, por exemplo, eles têm bastante dificuldade. Por exemplo, número de mortes da Primeira Guerra Mundial, para colocar por país, num gráfico, e a gente já tem que estar. Então, fora isso, já traz outros gráficos meio diferentes e mais simples, né? E também costumo dar do sexto ano, ou sétimo ali, as palavras cruzadas, caça-palavra, e dali eles formarem frase, porque eles têm muita dificuldade na formação de frase, que é assim, eles começam a frase com letra minúscula, aí no meio da frase, a palavra comum, eles colocam letra maiúscula, né? É isso, eu já estive observando no sexto ano agora, no sétimo, né? Então eu trabalho muito. E para casa eu reforço assim, nesse texto, igual questões, né? Não usa mais o negócio de responda e dá aquele 10 questões assim. Então eu tiro 3 ou até 5 para eles tirarem daquele textinho, porque o que falta, eles não sabem bem interpretar um texto. É isso daí a dificuldade maior. E a concentração na leitura também. Né? Certo, tanta experiência que eu dei no começo, mas tive o privilégio de ter aula, né? A maior parte das professoras estão aqui presentes, então tem uma base muito boa, assim, né? Principalmente História e Geografia, que é a área que eu estou atuando. Então, assim, muito do que eu aprendi com Claudete, com Maria Ivanilde, né? Eu procuro estar dando também. Lógico que não é, né? Com a perfeição que ela já tem, né? Mas, assim, que nem a Maria Ivanilde já colocou bem, né? As dificuldades são... As séries iniciais aí do sexto A, né? Sexto A, sexto B, é como o Nelson disse, eles têm que fortalecer a base. Então você tem que começar pelas coordenadas geográficas ali e partindo do lugar onde ele vive, da realidade deles. Você começa com o bairro, né, aí é o município, estou fazendo eles entenderem isso. Que na verdade, muitas vezes eles não conseguem, no primeiro momento, entender o que é um bairro, um município, um estado, país, continente, né, para pensar aí Então, devagarzinho nós vamos analisando isso, né, nos anos aí. Então você fortalece essa base, volta às coordenadas geográficas e vai. Aí eu utilizo assim com muita força a apostila. Eu sigo direitinho e aí para complementar um livro didático, inclusive nos sextos anos já começa assim, mostrando um mapa mundi, mapas, cruzadinhas, gráficos, tabelas. Os relatórios atuais que eu peço, né, dos jornais que eles estão assistindo aí, dos telejornais, fazem pesquisas, né, e eles têm dificuldades em cartografia. Isso aí é... Depois, com o tempo, a geografia, assim, você tem que estar insistindo nas localizações. E até os professores de geografia, matemática, veem que eles demoram para, assim, estarem... gravando na cabeça lá onde que aquele país se localiza, na Europa, na Ásia, na América. Então eu tenho todo um processo, desde os sextos anos, cada bimestre eles conhecem um continente, aí cada um vai mostrar esse país, e
eles colocam o nome desse país, a capital, aí ele vai tirar esse continente e depois, em relação à tecnologia, ele está mostrando, por exemplo, mostra lá a localização, claro, ali vai contar a política, a economia, a vida da população daquele país. Se eles só olharem ali, né, a localização é ali, é na Ásia, por exemplo, pronto, aí eu acho que eles têm que tirar o mapa, eles têm que localizar, são os relevos, os climas, vegetações, eles têm que estar fazendo, só presenciando ali ou mostrando, e depois ele voltando, muitos acabam esquecendo. Então, nos sextos anos, assim, o maior problema no início é a cartografia, né? Interpretar, ler esses mapas. Acho que é um mistério da cabeça. Que vê que tudo que na nossa vida está relacionado à matemática. É que nem eu já conversei esse dia com a Dona Helena sobre o RI. Eu falei, pô, o que eu vou fazer naquele RI? Falando sobre porcentagem. Você chega para eles e fala 5% de 20, tem aluno que chega e fala 5% de 20, 5. Mas aí, como que fica? Então quer dizer que se ele vai trabalhar numa loja, ele vai pegar e vai entregar R$5 na porcentagem dessa para o professor que está pagando, para o cliente. Ou seja, fazer com que a matemática sirva no dia a dia dele mesmo. Não, porque muitas vezes você chega lá e mostra uma equação segundo grau. O aluno chega, para que serve isso? Tentar mostrar a matemática de maneira que seja uma coisa ali que palpável para ele mesmo, que ele entenda. Muitas vezes, eu lembro ano passado que eu trouxe o pessoal do sétimo ano aqui fora, eles mediram a quadra, ou seja, acaba sendo bem proveitoso isso, e eles aprendem mais. Vai ser no dia a dia, usar jornal na parte de economia, para ver os gráficos, pegar esse folheto de loja sobre porcentagem, é coisa que eu fiz ano passado e esse ano eu pretendo fazer, no caso de gráfico, com o pessoal do 8º ano, e com esse pessoal do 6º ano A e B, uma coisa que eu vejo neles também é tabuada. Eles acham que tabuada é só até o 10. Vai tomar a tabuada deles e fala, professor, é até o 10. Mas você já faz uma pergunta do 11 em diante, ou seja, sempre que eu estou fazendo dessa semana, já cheguei meio-dia, todo mundo vai dar material do meio-dia até meio-dia e 20, escolhia, aleatoriamente aluno. 25 vezes 15. O aluno fica espantado, mas se você é muito aluno do 6º ano, você vai perguntar, eles sabem. Eles sabem, é coisa que eles têm conhecimento. O que falta, muitas vezes até a gente que é professor de matemática, sugar isso deles. Ou seja, tem que tentar trazer ele no limite deles mesmo. Eu pego e mostro para os alunos que não adianta eles falarem que não gostam de matemática, porque a matemática está presente no dia a dia. Se ele vai na cantina ali comprar um lanchinho, tem que estar lá. Será que eu estou com o dinheiro certo? Será que meu dinheiro vai dar? E isso eu mostro bastante para a RI, porque o ano passado eu trabalhei com a RI, esse ano estou trabalhando novamente. Então o que eu faço? Procuro trabalhar do básico lá embaixo. Continha, primeiro começa, efetue as contas. Aí, continha de mais, continha de menos, continha de vezes, continha de dividir. Tá, todo mundo sabe fazer a continha, agora vamos jogar isso pro problema. Aí eu vou junto com eles, vamos resolvendo. Primeiro eu faço, coloco problemas, do fácil até o mais difícil. Aí vou resolvendo com eles, um por um, vou mostrando as palavrinhas-chave. Adicionar. Adicionar é o que, pessoal? Eu vou somar, eu vou subtrair, eu vou dividir, compartilhar, repartir. Essas palavrinhas que são importantes na hora de interpretar o problema, né? E também resgato com eles a importância de estudar fora da escola. Mostro como que eu faço isso? Através dos deveres de casa, né? Aí faço, igual matemática, né? São 6 aulas durante a semana. Quando, por exemplo, se eu tenho na sexta-feira aula com os alunos, ou na quinta, né, que é mais próximo do final de semana, eu faço um pouquinho mais de dever de casa. E já aviso, isso daí vai estar contribuindo com a nota de vocês. Porque quando coloca a questão da nota, né, acho que eles motivam mais, aí até entra naquelas partes que a Linda explicou. Que daí eu acho que eles dominando essas 4 operações básicas, fica mais fácil depois para aprender a resolver um conteúdo de fração, um conteúdo de porcentagem,
né? Porque quando a gente pega essa fração em porcentagem, se ele não dominar a divisão, multiplicação, fica difícil ele conseguir, não consegue. Mesmo, e coloco muitos exemplos assim. Não tem muito nesses caderninhos que eu reclamo sempre, problemas. Eu acho que é muito cobrado o problema em matemática e pouco passado. Nos concursos, nas provinhas que eles prestam, é problema. Eles têm que analisar a situação. Mas nos caderninhos dificilmente você vê um probleminha para eles estarem fazendo esse conteúdo. Então, eu, como plano de ação, eu sempre faço, eu já faço isso, vou continuar fazendo mais ainda agora, né? Passar problemas diversificados para eles, com as 4 operações básicas mesmo. Aí eles vão ver o que eles vão precisar fazer, regra de 3, ou lógica, ou apenas 4 operações mesmo. Aí vai depender do nível de cada série que vai estar analisando para saber que situação que eles vão ter que usar naquele problema. O Sudoku eu também faço bastante, pelo menos uma vez por mês, porque eu acho que é uma atividade um pouco diferente do habitual da sala de aula e eles acabam construindo um pouco de paciência e aquela jogada, né? Que tem o Sudoku, que você tem que trabalhar com as possibilidades dos 9 números e se encaixar. Então é uma estratégia. E o problema é isso, tem que armar estratégia para chegar no resultado. E o Sudoku nos dá isso. Do Luquete sobre avaliação, e ele fala, no sentido de provocar, né? Nós, professores, temos a ousadia, né? De pegar, apontar aquele aluno e fazer uma pergunta exatamente aquela que eu tenho plena consciência que ele não sabe. Então, esse é um tipo de avaliação que está ralo abaixo, né? Então, eu sei que ele não sabe, então eu vou perguntar para ele. Eu não pergunto para quem. A gente tem esse lado bandido da gente, esse lado mal, né? A gente faz a pergunta para ele. Essa é uma coisa que a gente precisa rever também, né? Nos conceitos da gente, né? E fazendo essa provocação, mas, como a Linda falou, negativa, né? E o Luquete bate muito isso, desse tipo de você se pergunta para ele porque você sabe que ele não sabe. Então você pergunta para ele. É ele que vai ser o crucificado. E a gente faz isso, não, dona Nena? Né? Às vezes faz de propósito, mas assim, para você voltar a explicar, né? Para ver se ele está atento ali, aí você volta e retoma. Aí a primeira coisa, que vem na mente da gente é esse, quero ver se ele sabe, para ver se ele estava ele estava super precisado. Então a avaliação você já faz para quem não sabe. Você não pergunta primeiro, né? Não é uma regra, né? Mas tem umas exceções assim meio. Perguntar para todo mundo, para ver quem responde, a gente está respondendo. Os alunos bagunceiros do Anatão lá, pegar para ser secretário, às vezes faço isso. Sentir ele sentir que ele tem valor, que ele é útil, que ele ajuda a professora. Eu acho que isso dá certo demais. Interpretar, né, dona Helena? Sim. As atividades, né, de leitura que a gente faz, leitura audível, leitura silenciosa, né? Tem alunos, acho que até o 3º ano tem essa dificuldade de fazer a leitura silenciosa, né? Eu percebo isso, né? Difícil, às vezes até nós mesmos temos dificuldade. Sargento, sarjeta, expressão, excursão, giló, jejum, berinjela, essas coisas, essas palavras. Depois eu faço a correção com eles, eu faço na aula bonitinho, que eles erraram, eles vão se autocorrigir, né? E também os soletrando, que eu achei um jogo bem interessante, né? Que eu usei na sala de aula com eles, e que eles adoram, porque eles acabam aprendendo e brincando. Todo mundo pode usar, gente. Eu faço um joguinho assim, separo grupos, um grupo com o outro, um pode ajudar o outro, e fica legal. Leitura de fábulas que eu sempre faço, eu gosto muito de ler. Sempre trago alguma coisa para ler, e também eu peço para que eles tragam. Então, ano passado, o Eduardo se prontificou e ele tinha livros cheios de fábulas.
Então, o que eu fazia? Eu lia 2 fábulas por semana no início da aula, lia a fábula, ele deixava até o livrinho comigo às vezes, né? Eu já fazia aquela na lousa rapidinho, colocava as morais, aí eles iam identificar oralmente, mas cada um, eu perguntava para um para outro, qual a moral que cabe a essa fábula, né? Ouvir e interpretar, eu acho legal também. Eu leio um texto, dramatizo aquele texto, ensino aquele texto, depois eu vou fazer a interpretação, para que eles respondam só de ouvir, eu leio. Eu vou fazer isso também, né? Eu tenho que prestar atenção, tá? Prestar atenção na aula. E eles têm ali mais ou menos uns 5 minutinhos, 10 para ir na sala no começo da aula, e expor para os colegas como é o livro que ele leu, contar o enredo do filme do livro. Trabalho com a paragrafação, sempre faço muito com os 6º anos, né? Que é o quê? Ordenação de parágrafos. Os alunos têm dificuldade para separar ele quando ele fazer produção, né? Aventura de narrativa, né? Narrativa de aventura. De separar a fala dos personagens com o narrador. Eles misturam tudo, fica aquela embolância, não colocam os trechos de filmes. Eu tive um curso, acho que em 2005, sério, até lembra, sério? A gente aprendeu também a analisar, não pegar o filme todo, seleciona alguns filmes, e eu selecionei, aí eu faço os cortes e trabalho, gente, as estratégias, né, que você usa para levantamento de hipóteses, checagem de hipóteses, ativação de conhecimento prévio. Aí eu já trago as perguntas tudo com roteiro, vou parando o filme, vocês vão responder isso aqui agora sobre esse trecho que vocês assistiram. Aí igual o seguinte, é bem legal também. Então eles têm muito se movimentar. Nós temos poucos alunos que são obesos, porém os obesos que nós temos aqui, você vê que é uma coisa mais genética, não uma coisa de má alimentação, porque eles são atípicos. Então não tenho a grande preocupação em passar o movimento correto do esporte, porque isso é uma mexer. Muitas vezes quando a gente vai fazer um serviço fora, a gente precisa fazer à mão, antes de estar digitando às vezes, né, passando um rascunho, fazendo alguma coisa, então eles precisam ter uma letra legível. Então quando eu entro para trabalhar, eu leio com eles, mas faço a leitura, eu trabalho bem no caderninho, porque é a minha única ferramenta mesmo em relação à educação física, né? Porque quando a gente faz educação física, todo mundo pensa que é quadra. Então eu trabalho o caderninho, eu mostro o movimento para eles, às vezes eu estou pendurada na carteira, fazendo algum movimento de ginástica artística, que a gente não vai ter aqui os aparelhos, é impossível uma escola assim. Então eu uso as carteiras para mostrar para eles, e sento no chão e brinco com eles para eles entenderem. Mas eu gosto de passar o lado histórico, de como começa, porque tudo tem um porquê, tudo está ligado à história. Os jogos, as brincadeiras, eles não eram brincadeiras por brincadeira, eles eram manifestações para colheitas. Então, não eram as crianças pequenininhas que brincavam do karatê, que hoje é o karatê, na verdade, né? Ele nasce lá no Japão por uma necessidade de combate. Depois ele é usado como defesa, na época eles não podiam ter armas, mas ele chega aqui com a colônia japonesa. Quando eles estão saindo de uma guerra, ele vem pra cá. E é usado para não se perder a cultura, mas não mais para lutar. Então tudo isso a gente passa por todos os processos, eu gosto de deixar claro. Quando eu estou falando de uma dança de outro país, ela nasce lá na África, mas ela é lá da caribenha, uma dança caribenha, então a gente vai para o mapa. E por que ele chega no Amapá? É uma dança misturada entre os negros e os franceses. Por que eles chegam no Amapá? E quando pega a Guiana Francesa, eles entendem por que chegou primeiro no Amapá. Porque a lambada, que eles não conhecem, mas eles escutaram a música da Ivete Sangalo, que eu canto a música deles, aí todo mundo, a gente conhece. E você traz, eles sabem o porquê. Porque quem entrou ali no Amapá, porque está muito próximo. Então eu levo, eles gostam de olhar no mapa, eles têm paixão. Às vezes quando termina alguma coisa, professora pode ir no mapa? Eu sempre autorizo, nunca falei não, então foi todo mundo procurar. Então, uso dicionário, porque às vezes eu não sei alguma coisa que está escrito, eles perguntam, vai ficar o dicionário para mim. O seu João está dessa vez, como não vai abrir o seu João para pegar isso. Eu mostro o movimento para eles, às vezes eu estou pendurada na carteira, fazendo algum movimento de ginástica artística, que a gente não vai ter aqui os aparelhos, é impossível uma escola assim. Então eu uso as carteiras para mostrar para eles, e sento no chão e brinco com eles para eles entenderem. Mas eu gosto de passar o lado histórico, de
de como começa, porque tudo tem um porquê, tudo está ligado à história. Os jogos, eles vêm, as brincadeiras, eles não eram brincadeiras por brincadeira, eles eram manifestações para colheitas. Então, não eram as crianças pequenininhas que brincavam, eram os adultos, os velhos, era uma comemoração com todos. Então, eu começo o meu 6º ano com isso. E, quando passa do século XVIII, o pessoal que tinha mais poder aquisitivo, eles se apropria dessas brincadeiras populares, onde que ainda trabalhava hoje é roça, né, mas nas colheitas, que tinham seus campos camponeses, e começam a federar, e nasce o quê? O esporte. E daí vem as regras, vem as federações, que eu gosto de explicar tudo isso. Posteriormente, eles vão começar a entender o corpo humano deles, com as capacidades físicas deles, porque nós nascemos, mas elas precisam de estímulos. Então, eu sempre falo, se você pegar uma criança e amarrar ela, até os 10 anos, você vai falar, nossa, professor, mas dava comida para ela? Isso vai ser questionamento. Não, dando comida, você não vai matar a criança, você vai amarrar a criança. O dia que você soltar ela do lado de uma criança de 10 anos, ela não vai saber fazer movimento nenhum. Ela não vai ter força nenhuma, não vai ter resistência nenhuma. Eles confundem um pouquinho, eles ainda não sabem o karatê, a gente vê o karatê na verdade, né? Ele nasce lá no Japão, no Japão por uma necessidade de combate. Depois ele é usado como defesa, na época eles não podiam ter armas, mas ele chega aqui para a colônia japonesa. Quando eles estão saindo de uma guerra, ele vem para cá. E é usado para não se perder a cultura, mas não mais para lutar. Então tudo isso a gente passa por todos os processos, eu gosto de deixar claro. Quando eu estou falando de uma dança de outro país, ela nasce lá na África, mas ela é lá da caribenha, uma dança caribenha, então a gente vai para o mapa. E por que ele chega no Amapá? É uma dança misturada entre os negros e os franceses. Por que ele chegou no Amapá? E quando pega a Guiana Francesa, eles entendem por que chegou primeiro no Amapá. Porque a lambada, que eles não conhecem, mas eles escutaram a música da Ivete Sangalo, que eu canto a música deles, aí todo mundo, a gente conhece. E eles sabem o porquê. Porque que entrou ali no Amapá, porque está muito próximo. Então eu levo, eles gostam de olhar no mapa, eles têm paixão. Às vezes quando termina alguma coisa, eles perguntam, pode ir no mapa? Eu sempre autorizo os outros conteúdos. Eu acho que é a principal função dele. Quando você está falando de festa grande, eu acho que precisa se movimentar mesmo, porque eles não têm isso. Mas quando se fala de uma região como a nossa, eles têm muito se movimentar e pouca cultura. Então é preciso inverter. Eu fui trabalhar em Anadia e eu vi uma diferença muito grande, porque eu trabalhei com o ciclo 1 aqui. Meu pessoal do ciclo 1, eu não dava queimada no primeiro bimestre, mas eu dava queimada no segundo, no terceiro bimestre, para eles entenderem regras. Eu fazia a autoimagem, a beleza. Aqui nós não temos tanta preocupação das meninas com a beleza de forma exagerada. Então, essa coisa de bulimia, de anorexia, mas gosto de passar para elas, tem um videozinho. Eles fazem trabalhos técnicos, porque eu nunca chamo ninguém para registrar, né? Elas veem isso, a gente comenta, a gente fala, elas falam, que horror, a gente fala de anabolizante, conta história. Quando chega no segundo ano é mais complicado, porque eles vão ter os efeitos. Então, que atividade anaeróbia traz de resistência, é mais complexo. Vão ver os treinamentos, o que é hipertrofia, o que é resistência muscular. Então, eles vão ver as diferenças. Mas